Olá! Hoje nós vamos tratar sobre os primeiros povoadores da Terra, nosso conteúdo do sexto ano, para discutirmos como é que nós humanos evoluímos no planeta Terra com as nossas características. Na nossa atividade, com o título Os Primeiros Povoadores da Terra, nós temos um texto inicial falando sobre Charles Darwin e a teoria da evolução. A história humana, para explicar a origem da história humana, é uma das maiores inquietações e curiosidades dos humanos, de nós humanos no mundo todo, saber de onde viemos, como surgimos, como nos desenvolvemos. Para responder essas perguntas, existem duas teorias. A teoria criacionista, que é a teoria mais antiga que tem, baseada em explicações religiosas, envolvendo as maiores religiões monoteístas mais antigas do planeta, e a teoria científica chamada de teoria evolucionista ou evolucionismo, do qual esse texto aí da questão faz parte. Charles Darwin foi um cientista do século XIX que desenvolveu essa teoria a partir de pesquisas de observações da natureza, de fenômenos da natureza. Darwin desenvolveu a chamada teoria evolucionista com um dos seus aspectos chamados de seleção natural, no qual ele afirmava que existe na natureza um indivíduo que tem mais, que se adapta melhor, que sobrevive melhor às condições, às diferentes condições da natureza. Então, é esse ser vivo, animal ou vegetal, que vai se adaptar ao planeta. A teoria evolucionista, ela vale tanto para as espécies animais como para as espécies vegetais. E aí, de acordo com o texto, ele fala da ancestralidade, da ideia do primata comum, do ancestral comum que separa os primatas de nós humanos, já que nós estamos nessa mesma classificação. E aí, na sequência do texto, aí ele diz o seguinte: Darwin afirmou que os homens são descendentes diretos dos macacos, de maneira alguma. Na parte inicial do texto ele já diz isso, né? Tanto os homens quanto os macacos têm um ancestral comum? Sim, nós temos um ancestral comum que sofreram processos evolutivos diferenciados. O texto afirma que o antepassado dos macacos viveu no continente africano. A origem da vida humana, pesquisa, conforme as pesquisas arqueológicas científicas, é no continente americano. Aliás, desculpa, o continente africano. É onde surgiu a vida humana. Os textos afirmam que os chimpanzés e gorilas modernos não lembram nada a origem e deram origem aos seres humanos. Isso aí é falso. A sequência correta da questão é a letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Na segunda questão, nós vamos tratar um pouco sobre pré-história. O processo, como nós já estudamos fontes históricas e os períodos da história, nós já vimos que nós, historiadores, fazemos pesquisas para entender e compreender os períodos históricos. Então, nós dividimos em etapas, em fase. A pré-história é a primeira parte da história da humanidade, desde o surgimento da vida no planeta até a invenção da escrita. Por quê? Para organizar essas pesquisas, nós, historiadores, precisamos de marcos, de fatos históricos como referências para esta demarcação, digamos assim, de etapas e de períodos. Pois bem, lá na pré-história nós temos basicamente 3 períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Cada uma desses períodos são caracterizados pela matéria-prima que o ser humano utilizou para desenvolver as suas atividades. Característica do paleolítico: paleo quer dizer antigo, lítico, pedra, pedra antiga, ou período da pedra lascada. O ser humano era totalmente dependente da natureza, vivia migrando de uma região para outra, era nômade, é a principal característica. Ele vivia em grupos porque eles precisavam se proteger. Eles caçavam, coletavam, pescavam. O grau de dependência da natureza era completo. Ele vivia dentro dos abrigos naturais. E neste período eles desenvolveram seus primeiros instrumentos de comunicação grafados nas pedras, que são as chamadas pinturas rupestres. Não é a escrita propriamente dita, mas é a comunicação humana através dos desenhos grafados nas rochas, principalmente no interior das cavernas, que era onde eles viviam, onde eles se protegiam e se abrigavam. A maior característica que está aí do período paleolítico é justamente o que está na letra C, que eu acabei de falar para vocês. Os homens viviam da caça, da coleta, utilizavam instrumentos de pedra lascadas, pontas de pedra, madeira e ossos, usavam as peles dos animais como vestimento, os animais que eles caçavam nas regiões mais frias, e utilizavam-se das pinturas rupestres para registrar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Inclusive, nós brasileiros temos um parque riquíssimo em pinturas rupestres, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá na região sudeste do Piauí, na região de São Raimundo Nonato. Na
terceira questão, ele vai falar justamente das características da teoria evolucionista e teoria criacionista. São duas teorias que afirmam, têm as suas teses, as suas afirmações e os seus defensores. Vamos lá. Segundo a teoria, essa teoria, há muitas semelhanças biológicas entre o humano e o macaco, sugerindo que eles possuíam um ancestral comum. Essa é a teoria evolucionista, que fala da evolução genética, da evolução das células, da evolução das espécies vivas. Os seres vivos, como eu já disse, passaram por esse processo de adaptação da natureza e um processo evolutivo. A explicação sobre a origem da vida tem como uma das obras fundamentais o texto bíblico. Aí a teoria criacionista, também chamada de teoria religiosa, como as outras também se baseiam nas religiões monoteístas mais antigas, especialmente a tradição judaica, já que é a origem do cristianismo e a origem do texto bíblico. Parte do princípio de que os indivíduos são bem mais adaptados ao meio ambiente, têm mais chance de sobreviver. Teoria evolucionista é justamente a afirmação da seleção natural. A natureza vai selecionando os organismos que se adaptam nesses espaços. Tem o universo como o ser humano foram criados com um ser superior, tanto o universo como o ser humano. Teoria criacionista. Na quarta questão, ele vai ter um pequeno trechozinho da professora Esther Joelza, que fala da ideia do crescimento das plantas, da agricultura, da característica. Pois bem, esta característica, ela é uma característica do Neolítico, período Neolítico, a idade da pedra polida. Quando o ser humano, o planeta Terra passou por várias adaptações de clima, de relevo, de vegetação, e o ser humano precisou se adaptar a esses processos e ele percebeu a germinação das sementes. Aí foi uma tarefa feminina, como as mulheres ficavam mais com o grupo, com as crianças não saíam tanto para caçar e pescar, as mulheres observaram esse processo natural da semente que caía no solo úmido e foi germinava. E daí eles passaram a observar e a praticar. Nascia assim a atividade de trabalho, uma das atividades de trabalho mais antigas do planeta, que é a agricultura, da qual nós dependemos de toda a nossa produção alimentar até hoje. No período neolítico, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, passaram a ter moradia fixa, diminuíram essa necessidade de migrar constantemente. Com essa melhoria de vida, com a descoberta do fogo que teve lá no período paleolítico, o cozimento dos alimentos, a aquisição já da proteína animal já cozida, os cereais, os vegetais que eles passaram a ter, os grãos, com a prática da agricultura, a nutrição humana, a qualidade de vida, o modo de vida humano melhorou bastante, e isso fez com que eles pudessem ter uma forma de vida, uma qualidade de vida melhor, e aí a população cresceu, se desenvolveu mais. Nós vamos ter a formação das vilas, das aldeias, a divisão do trabalho, vários processos evolutivos da organização social. As primeiras aldeias, as primeiras cidades, que surgiram nas regiões próximas dos rios, porque eles precisavam dos rios principalmente para a agricultura, a pesca, a navegação e a própria sobrevivência, já que nós, seres vivos, precisamos da água como elemento natural da nossa sobrevivência. Na quinta questão, ele traz 3 características básicas sobre o período paleolítico, neolítico e idade dos metais, que é a divisão justamente da pré-história. Aí ele diz na primeira, né? Iniciou há cerca de 8.000 anos, quando os grupos humanos iniciaram o uso do cobre e do bronze, quando eles descobriram os metais na natureza e característica chamada idade dos metais. Alguns historiadores já utilizam não usam mais tanto essa nomenclatura, porque já diz que foi no final do período neolítico, com o uso do bronze e do cobre depois do ferro, eles passaram a produzir tanto armamentos como equipamentos, que aí vão melhorando a sua qualidade de vida. No segundo item, ele diz, iniciou há 2,6 milhões de anos, desse período os hominídeos usavam lascas de pedra, madeira e ossos para fabricar. Ele não tinha tanta habilidade com as mãos ainda, não é? A capacidade de pensamento, raciocínio, o cérebro humano ainda não era tão desenvolvido. Isso é característica do período paleolítico. Iniciou-se há cerca de 12 milhões de anos, começaram a fabricar enxadas, produzir, armazenar grãos. É período neolítico. Inclusive, no período neolítico vai se desenvolver outras atividades artesanais, como a tecelagem e a arte ceramista, ou seja, a produção das cerâmicas, já que eles precisavam guardar grãos, sementes e reservar água também. Então, a agricultura, a pecuária, o artesanato, a tecelagem e a produção ceramista são atividades de trabalho surgidas entre paleolítico e neolítico que nós humanos utilizamos até hoje. Hoje, né, nos dias atuais, no pleno século XXI,
esse processo produtivo ele já usa maquinário, tecnologia, uma série de outros equipamentos. Mas a origem dessas atividades são lá no período pré-histórico. Bem, por hoje é só. Nós vamos discutir agora os conteúdos nas próximas aulas. Até mais!